Seja bem-vindo ao canal Citateca. Como de costume, separamos aqui algumas citações para você ler e refletir. Não esqueça de curtir e marcar o sininho de notificações. Compartilhe com os amigos. Todo mundo vê o que você parece ser, poucos experimentam o que você realmente é. Se um dano tiver que ser feito a um homem, deve ser tão grave que sua vingança não precise ser temida. Nunca algo grande foi alcançado sem perigo. O leão não pode se proteger das armadilhas e a raposa não pode se defender dos lobos. É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Não há outra maneira de se proteger contra a bajulação do que fazer os homens entenderem que dizer a verdade não ofenderá. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. Não estou interessado em preservar o status quo. Eu quero derrubá-lo. Nunca tente ganhar pela força o que pode ser ganho pelo engano. Os homens são movidos por dois impulsos principais, ou pelo amor ou pelo medo. Os homens são tão simples de mente e tão dominados por suas necessidades imediatas, que um homem enganador sempre encontrará muitos que estão prontos para serem enganados. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Como vivemos é tão diferente de como devemos viver que aquele que estuda o que deve ser feito em vez do que é feito aprenderá o caminho para a sua queda e não para a sua preservação. Onde a vontade é grande, as dificuldades não podem ser grandes. Quem procura enganar sempre encontrará alguém que se deixará enganar. Como o amor e o medo dificilmente podem existir juntos, se tivermos de escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Um homem acostumado a agir de uma maneira nunca muda, ele deve se arruinar quando os tempos, ao mudar, não estiverem mais em harmonia com seus caminhos. Quem deseja o sucesso constante deve mudar sua conduta com os tempos. Todo mundo vê o que você parece ser, poucos sabem realmente o que você é. A multidão vulgar é sempre tomada pelas aparências, e o mundo consiste principalmente no vulgar. Apareça como você pode querer ser. Não há nada mais importante do que parecer religioso. Um homem prudente deve sempre seguir o caminho trilhado por grandes homens e imitar aqueles que são mais excelentes, de modo que, se ele não atingir sua grandeza, pelo menos obterá algum tom dela.
A promessa dada era uma necessidade do passado, e a palavra quebrada é uma necessidade do presente. Da humanidade, podemos dizer em geral que são inconstantes, hipócritas e gananciosos. Aquele que deseja ser obedecido deve saber mandar. Deve-se considerar que não há nada mais difícil de realizar, nem mais duvidoso de sucesso, nem mais perigoso de manejar, do que iniciar uma nova ordem de coisas. Metade deles nem sequer são Maquiavel. Alguns são Platão, Tucídides etc. Ninguém verifica isso? Não há como evitar a guerra, ela só pode ser adiada em benefício do seu inimigo. Os homens em geral julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos os homens têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. A sabedoria consiste em saber distinguir a natureza do problema e em escolher o mal menor. Portanto, é preciso ser raposa para descobrir as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Aquele que se torna príncipe pelo favor do povo deve sempre manter boas relações com ele. O que é fácil para ele fazer, pois tudo o que eles pedem é não ser oprimido. Em conclusão, os braços dos outros ou caem de suas costas, ou pesam em você, ou o prendem rapidamente. Os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver e poucos podem sentir. Todo mundo vê o que você parece ser, poucos sabem realmente o que você é. Os homens nunca fazem o bem, a menos que a necessidade os leve a isso. Mas quando eles são livres para escolher e podem fazer o que quiserem, a confusão e a desordem se tornam desenfreadas. Todo aquele que quer saber o que vai acontecer deve examinar o que aconteceu, e tudo neste mundo em qualquer época tem suas réplicas na antiguidade. Um príncipe não deve ter nenhum outro objetivo nem qualquer outro pensamento, e a não ser a guerra, suas instituições e sua disciplina. Porque essa é a única arte condizente com quem comanda. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se arrepender. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Aquele que constrói sobre o povo, constrói sobre a lama.